Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Espero que possa te abençoar. Continuando aqui as ministrações acerca do livro de Marcos que eu estava lendo por esses dias, e teve mais um versículo aqui que me chamou muita atenção. Eu vou ler para vocês, são oito versículos. A leitura pode ser que fique um pouco extensa, mas não saia daí não, porque é uma palavra muito, muito, muito importante para todos nós que estamos na caminhada cristã, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã. Então, fica aí, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. Estou lá no livro de Marcos, no capítulo 9, tem um subtítulo, que diz A Indução ao Pecado, que começa lá no versículo 42. Então, vamos ler. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Antes de continuar aqui, eu quero dizer que isso é Jesus falando para os discípulos, tá bom? Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Agora tá a chave. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Os últimos dois versículos aqui, o 49 e o 50, me chamam muita atenção. E eu orando, meditando na palavra, fui buscar o entendimento disso. Eu li numa outra versão que o versículo 49 diz um pouco diferente. Ele diz assim: todos serão salgados com fogo. E foi isso que me chamou a atenção, porque Jesus está dizendo que todos nós seremos salgados com fogo. E o que é esse salgado com fogo? Então, vamos entender aqui o contexto. Jesus estava falando para a gente tomar cuidado de induzir o próximo, os pequenos. Aqui ele estava falando no sentido, das crianças. Então ele estava falando assim: aqueles que creem em mim, tomem cuidado para não fazerem eles pecar, porque aquele que fizer um destes pequeninos pecar, sofrerá consequências. Então ele estava falando sobre a indução ao pecado, e ele discorre aqui sobre aquilo que nos faz pecar. Ele nos diz que nós temos que abrir mão dessas coisas, porque é melhor não ter essas coisas do que ser lançado no inferno com essas coisas. É obviamente que ele está dizendo aqui de uma forma figurativa, no sentido de tirar o olho e de tirar a mão, porque vamos entender aqui. Porque se você arrancar a sua mão ou arrancar o seu olho, isso pode, se você fizer isso de fato, isso pode te levar à morte. E Deus não quer isso para sua vida. Então é óbvio que ele está dizendo aqui de uma forma figurativa. Então, o que eu fui meditando nessa palavra e tentando procurar entender o que Jesus estava querendo dizer para nós aqui. Então, aquilo que faz a gente pecar, a gente tem que abrir mão. Talvez, não sei, um lugar que você vai, talvez uma amizade que você tem, talvez um objeto, não sei, algo que você tem na sua vida e que está te levando, que está induzindo você a pecar. Jesus diz para você abrir mão disso, porque é melhor você não ter essa coisa, essa situação. Talvez você não ir nesse lugar, talvez você não ter amizade com certa pessoa, talvez você, não sei, pensa aí na sua vida, aquilo que você
Toda vez que faz, toda vez que vai, toda vez que conversa, você cai no pecado. Então você tem que abrir mão dessas coisas. E um pouquinho antes aqui, ele fala, né, no primeiro versículo: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Então ele nos instrui também a tomar cuidado para não fazer o outro pecar. Porque muitas vezes uma fala nossa, uma atitude nossa, às vezes a gente leva alguém, né, a praticar alguma atitude com a gente e a gente está levando essa pessoa a pecar. Talvez a gente instiga algo em alguém que está fazendo essa pessoa pecar. Então, além dessa pessoa estar pecando, nós também seremos responsáveis pelo pecado daquela pessoa, porque nós induzimos aquela pessoa a cometer tal pecado. Então, um exemplo aqui prático do nosso dia a dia. Quando a gente conta uma fofoca e a gente instiga um ódio, uma raiva, uma tristeza na vida daquela pessoa, a gente instiga aquela pessoa a pensar mal, a falar mal daquela pessoa. Então a gente está induzindo essa pessoa a cometer este pecado. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Mas o versículo-chave que me chamou muita atenção é o 49 e o 50, que Jesus disse: todos serão salgados com fogo. E certo momento eu estava trabalhando e Deus ministrou no meu coração sobre o processo do bolo, de como fazer um bolo. Então tem ali os ingredientes e a gente vai colocando os ingredientes para fazer esse bolo. A gente bate, a gente quebra um ovo, a gente acrescenta uma coisa ali, uma coisa ali. A gente tem todo um processo para fazer esse bolo. E Deus estava ministrando no meu coração que a nossa vida muitas vezes é como um processo de bolo, né? Às vezes a gente está vazio, não tem nada, e Deus vai nos enchendo, colocando em nós os ingredientes dele, os atributos dele sobre a nossa vida. E a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo criado à imagem e semelhança. Na verdade, a gente vai sendo criado à imagem e semelhança de Deus, a gente já foi. Mas na verdade, nós vamos sendo moldados com as características que Deus deseja que nós tenhamos. Então, é isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus, quando a gente encontra Jesus, quando a gente começa a buscar, ler a palavra, meditar na palavra, buscando esse relacionamento com Deus, nós iniciamos um processo dessa vida cristã, um processo de busca. E então Deus, ele vai tirar de nós tudo aquilo que é ruim, ele vai tentar nos amoldar conforme o desejo dele sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente carrega algo que não agrada a Deus, uma arrogância, um egoísmo, um ódio, um rancor, uma falta de perdão. E isso tudo vai acontecendo com a gente porque nós estamos neste mundo e muitas coisas acontecem com a gente. Então o mundo vai colocando, vai nos contaminando com algumas coisas. E a caminhada cristã, Deus tem esse processo de nos tratar, de nos lavar, de nos lapidar, de nos deixar cada vez mais parecido com Ele. E é um processo. E não é fácil esse processo. Se você está no início dessa caminhada cristã, se você está no meio dessa caminhada cristã, ou se você já passou por uma barra aí com Jesus, porque todos nós passaremos um processo com Jesus e não é fácil. Não é fácil passar pelo crivo, não é fácil, né? As pessoas dizem descer na olaria e ser moldado pelo oleiro, né? Ter este barro aqui, este vaso moldado, não é fácil porque dói, porque cria confronto. A palavra de Deus vai dizer que a carne e o espírito está dentro de nós em uma constante guerra. Então é isso, é guerra, e guerra não é fácil, é dolorido, é triste, é confronto, é questionamento. E todos nós vamos passar este processo. E muitas vezes a gente esquece. Então a gente começa na igreja e começa a ter alguns embates ali com a gente mesmo, ou talvez com outras pessoas, ou talvez de entendimento. Mas é o processo que Deus tem sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E a gente tem que entender que é Deus nos salgando com fogo. Então, voltando ao exemplo do bolo, o que acontece? Você bate a massa ali e essa massa você coloca no forno. E ali, uns 200, 220 graus, esse forno essa massa vai começar a fermentar, esse bolo vai começar a crescer.
E é isso que acontece com a gente. Deus nos salga com fogo. E fogo, espiritualmente dizendo, ele tem a característica de purificação. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu estudei um pouco sobre isso. A prata e o ouro, eles passam um processo de purificação no fogo, né? A Bíblia relata muito sobre isso, né? Nos Salmos vai ter, né, essa frase, né? Essa questão que fala, né, que me purifica como o ouro e a prata são purificados no fogo. Por quê? Quando a prata e o ouro é fervida ali, elas são colocadas no fogo, as impurezas, né, elas saem daquilo, e aquele ouro e aquela prata ficam cada vez mais puros. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos salga com o fogo, porque o fogo de Deus tem este intuito, tem este poder de purificação. E vocês sabem, o fogo arde, né? Quem já não queimou a mão aí, queimou a língua, dói. Nossa, mas dói muito, e muitas vezes dói por muito tempo. E nós temos que entender e não esquecer disso, desse processo com Deus. A gente não pode esquecer, porque a gente pensa em desistir, a gente pensa em abandonar tudo, acha que tá tudo errado, e vem os levantes, vem as coisas sobre as nossas vidas, e a gente chega numa hora que a gente quer parar. Mas a gente precisa buscar o entendimento do Espírito Santo de Deus e entender qual é o processo que nós estamos passando com Deus. Isso se dá no nosso relacionamento, na nossa oração, na nossa vida consagrada a Jesus, porque Ele vai te falar, Ele vai te moldar, Ele vai trazer sobre você um fôlego, um renovo para você continuar, para você permanecer em Deus e aceitar o processo de Deus. Porque como é que você vai viver em comunidade e ser e viver esse versículo aqui que diz: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Como que a gente vai viver em paz um com os outros se a gente está tudo contaminado, se a gente está todo errado? Para que isso aconteça, nós precisamos passar pelo processo de Deus. Para a gente não induzir as pessoas ao pecado, nós precisamos estar no controle de nossa carne, para a gente renunciar ao pecado e não induzir as pessoas a fazer o que é mal, mas para a gente viver em paz, para a gente induzir ela, a palavra de Deus, a fazer aquilo que é correto. Para que isso aconteça, para que a gente tenha essa capacidade, nós precisamos passar nesse processo com Deus. E dói, é um embate terrível. Mas o Espírito Santo nos consola, assim como Jesus prometeu que Ele enviaria um auxiliador, e esse auxiliador é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a permanecer firme e aceitar e permanecer no processo de Deus. Então não desista do processo de Deus. Eu não sei se está difícil aí para você hoje, ou se já esteve difícil, ou se você talvez ainda não passou por essa dificuldade, né? Porque passa, todos os dias nós estamos passando por dificuldades. E às vezes, né, essas dificuldades estão um pouquinho mais afloradas, no sentido de muito difícil, é muita luta ali, muitas dificuldades passando. Às vezes são leves, eu não sei, porque Deus tem um agir diferente para cada um de nós. Mas certamente, assim como diz essa palavra de Deus, todos serão salgados com fogo. Então todos passarão pelo crivo do Senhor Jesus. Todos serão moldados conforme Deus deseja. Então aceite o processo de Deus e entenda que isso é necessário para que nós vivamos em paz uns com os outros, para que nós tenhamos a capacidade de dar um bom testemunho de Jesus neste mundo que está cada vez mais difícil de se viver, mas que nós temos em Cristo Jesus a capacidade de ser sal e luz. Porque como que você vai ser sal se você não foi salgado com o fogo de Deus? Nós só conseguiremos ser sal se nós passarmos pelo processo de Deus. Então aceite o processo, permaneça firme e tome posse do auxiliador que é o Espírito Santo, porque ele vai te auxiliar a permanecer firme e extrair todo o ensinamento que Deus tem para sua vida e renunciar tudo aquilo que Deus não quer para sua vida e entender o que é que Deus quer para sua vida e tomar posse das bênçãos de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e eu te encorajo a ler. Essa passagem está no
livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42 até o versículo 50, né, o último versículo do capítulo, e leia, medita sobre isso, e não se esqueça disso. Talvez isso não sirva para você hoje, mas certamente um dia servirá. Amém? Fica com Deus.